Meu nome é Cláudia. Tenho 49 anos. Sou cria de Fortaleza. Nasci e me criei sentindo a maresia e o calor dessa terra. Mas a história que eu vou contar não tem nada a ver com praia ou sol. Ela acontece no Benfica, o bairro onde vivi quase toda a minha vida. Quem conhece o Benfica sabe que ele tem duas caras. De dia é vida. É estudante universitário para cima e para baixo, é barzinho movimentado, é cultura. Mas de noite, quando o fluxo da universidade acaba e as ruas antigas ficam desertas, o bairro mostra outra face. As ruas largas, arborizadas, com aqueles casarões antigos, muitos do tempo em que essa região era da elite da cidade, ganham sombras diferentes. O vento que bate nas árvores centenárias faz um barulho que às vezes parece sussurro. Existe uma esquina específica que todo morador antigo do Benfica evita depois das 10 da noite. É a esquina da rua Marechal Deodoro. Tem um casarão lá, antigo, imponente, mas que parece estar apodrecendo de dentro para fora. O muro alto está com um reboco caindo, mostrando os tijolos velhos como feridas abertas. O portão de ferro está enferrujado numa posição que sugere que não é aberto há décadas. As janelas de madeira maciça estão sempre fechadas, empenadas pelo tempo e pela umidade. Antes de eu te contar o que habita o andar de cima dessa casa, deixa eu te pedir uma coisa rápida, olho no olho. Se você gosta de relatos brasileiros de terror, histórias que parecem comuns, de gente como a gente, até deixarem de ser, já se inscreve no canal Arrepie e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum relato e ajuda esse tipo de história que a mídia tradicional ignora a continuar sendo contada. Pois bem, a casa da Marechal Deodoro está vazia há anos, pelo menos vazia de gente viva. Nunca vi placa de vende-se, nunca vi caminhão de mudança, nunca vi herdeiro brigando na calçada. É como se a casa tivesse sido esquecida pelo tempo e pelos cartórios. Mesmo assim, todo mundo na rua conhece a casa e todo mundo tem medo dela. O motivo é simples, mas aterrorizante. A boneca na janela. Não pense numa boneca qualquer dessas de loja de brinquedo. O que aparece lá não foi feito para brincar. Os vizinhos mais corajosos, que já ousaram olhar por mais de alguns segundos, descrevem como uma boneca grande, quase do tamanho de uma criança de uns 4 ou 5 anos sentada. Ela aparece sempre na mesma janela, no andar superior, no quarto da frente, que dá visão direta para a rua. A primeira vez que ouvi essa história, eu ri. Achei que fosse lenda urbana para assustar os calouros da universidade. Coisa de gente desocupada, eu dizia. Até que numa noite de sábado, eu paguei a minha língua. Eu estava voltando do trabalho mais tarde que o normal, por volta das 10h30. A rua estava deserta. O silêncio era quebrado apenas pelos meus passos na calçada. Quando me aproximei da esquina, eu senti um frio na nuca. Não era vento, era instinto. Meus olhos foram atraídos para o casarão escuro. E lá estava. A janela do andar de cima não estava escura como o resto da casa. Havia uma luz lá dentro. Não uma luz elétrica, forte. Era uma luz fraca, doentia, amarelada, como se fosse uma vela ou um lampião velho lutando para ficar aceso. E contra essa luz, a silhueta. Eu parei na calçada, incapaz de me mexer. Estava sentada. A cabeça, grande demais para o corpo, estava levemente inclinada para a direita, num ângulo que parecia quebrado. Não dava para ver feições detalhadas, mas dava para ver o brilho. 2 pontos vítreos reflexivos, onde deveriam estar os olhos. Eles estavam voltados para baixo, voltados para a rua, voltados para mim. O que me gelou o sangue não foi o fato de ser uma boneca num lugar abandonado. Foi a sensação. Uma certeza absoluta que revirou o meu estômago de que aquilo não era um objeto inanimado. A sensação era de estar sendo encarada por algo que tinha consciência da minha presença. Era um olhar pesado, maligno, que sugava a energia do ambiente. Eu saí de lá quase correndo, tropeçando nos próprios pés. Nos dias seguintes, uma curiosidade mórbida tomou conta de mim.
Eu comecei a mudar meu trajeto só para passar lá e comecei a notar o padrão. Sempre no mesmo horário, entre 10h30 e 11 da noite. Sempre na mesma posição. Mas a coisa ficava pior. Se um grupo de estudantes passava rindo alto, ou se alguém parava na calçada para tentar ver melhor, ou pior, se alguém apontava uma lanterna ou o flash do celular, a luz amarela lá dentro apagava instantaneamente e a boneca sumia. Não era como se alguém a tirasse dali, era como se ela dissolvesse na escuridão. Mas na noite seguinte, se a rua estivesse quieta, ela estava lá de novo, exatamente no mesmo lugar, com a mesma inclinação de cabeça, reinando sobre a rua deserta. Conversei com outros moradores antigos, gente que vive ali desde antes da universidade crescer. As histórias são de arrepiar. A dona Laura, uma senhora que mora 2 casas para baixo, me contou tremendo que numa noite de insônia foi até a varanda e olhou para o casarão. A boneca não estava sentada de frente para a rua. Ela estava de perfil, com o rosto de porcelana ou sei lá o que é aquilo feito, pressionado contra o vidro sujo, como se uma criança querendo sair. Dona Laura disse que nunca sentiu tanto pavor na vida. Outro vizinho, o seu Jorge, jura que já viu a boneca aparecer na janela mesmo com a casa completamente escura, sem aquela luz amarela. Ele disse que viu apenas os 2 olhos de vidro brilhando na escuridão total do quarto, capturando a pouca luz da rua. O mais estranho é que ninguém nunca entrou naquela casa, nem imobiliária, nem prefeitura, nem mendigo em busca de abrigo. Existe uma repulsa natural que afasta qualquer ser vivo daquele portão. Dizem que décadas atrás, uma família morou lá e perdeu uma filha pequena de forma trágica dentro da casa, e que a mãe, enlouquecida, começou a tratar uma boneca gigante como se fosse a menina. Mas isso é fofoca de bairro, ninguém tem prova. O que nós temos prova é do que aconteceu mês passado. Um grupo de 3 rapazes, estudantes de fora, céticos, decidiram que iam desmascarar a lenda. Eles foram para frente da casa às 11 da noite, com celulares de última geração, prontos para filmar em 4K. Eu estava na minha varanda, observando de longe. Eu vi a luz amarela. Eu vi a silhueta da boneca. Ela estava lá. Os rapazes apontaram os celulares. Começaram a gravar, rindo, fazendo piada. Eles filmaram por uns 5 minutos. Quando baixaram os celulares para conferir a gravação, eu ouvi o grito de um deles. Cadê? Não gravou nada. Eles me mostraram o vídeo depois. A imagem estava nítida, mostrava a fachada da casa, a janela do andar de cima, mas no vídeo a janela estava vazia, escura, sem luz amarela, sem boneca, sendo que no momento da gravação, a olho nu, nós 4 estávamos vendo ela lá. O terror dos rapazes foi tão genuíno que eles foram embora pálidos e nunca mais os vi passando naquela rua. Mas o pior não foi o vídeo vazio. O pior foi o que aconteceu quando eles olharam para cima de novo, depois de verem a gravação. A luz amarela ainda estava lá, mas a boneca não estava mais sentada no centro do batente. Ela estava em pé, no canto direito do batente, com o rosto de porcelana, ou sei lá o que é aquilo feito, pressionado contra o vidro sujo, como se uma criança querendo sair. Hoje, ninguém mais comenta em voz alta sobre a casa da Marechal Deodoro no Benfica. Virou um tabu. As pessoas passam rápido por ali à noite, de cabeça baixa, olhando para o chão. Ninguém para, ninguém aponta, ninguém tenta filmar, porque no Benfica todo mundo aprendeu a regra. A casa pode estar vazia de gente, mas a janela nunca está sozinha. E o que vive lá dentro não gosta de ser desafiado. E esse foi o relato pesado da Cláudia, direto do bairro Benfica, em Fortaleza. E aí, arrepiou? Cara, vou ser sincero com você. História de boneca já é um negócio que me quebra, mas essa aqui foi para um nível diferente. O que mais me assusta nesse relato não é nem o fato da boneca se mexer, é a inteligência por trás disso. Pensa comigo, ela sabe quando está sendo observada, ela sabe quando estão tentando filmar e apaga a luz. E depois ela aparece em pé, com a cara no vidro,
como se estivesse debochando dos rapazes. Isso não é uma energia residual ou uma lenda urbana qualquer. Isso é algo consciente e ruim. E aquela imagem final dela com o rosto de porcelana pressionado contra o vidro sujo, esquece, é pesadelo garantido para hoje. E você, tem alguma casa aí na sua cidade que todo mundo sabe que é premiada, mas ninguém tem coragem de falar em voz alta? Se tiver, não guarda esse segredo só para você não. Manda para o nosso e-mail que está aqui na descrição. A gente quer contar a sua história. Fortalece o canal com o seu like, é de graça e ajuda demais. Confere se você está inscrito no Arrepiei e ativa o sininho, porque o terror aqui não para. Muito cuidado ao olhar para casas abandonadas à noite. Às vezes tem algo lá dentro olhando de volta para você. E amanhã, às 6h15 da noite, tem um novo vídeo assustador para você. Até amanhã!